Olá, estudante! Eu sou o professor Paulo Vinícius e hoje vamos falar sobre engajamento com os outros. Então, nós temos mais uma aula sobre esse tema com a participação da professora Lídia. Oi, professora, como você Olá, está? tudo bem, Paulo? Olá, estudante, tudo bem? Então, na aula de hoje, iremos estudar a competência de iniciativa social como parte do desenvolvimento de habilidades interpessoais, analisar espaços onde se pode implementar a iniciativa social e investigar formas de criação de vínculos interpessoais. Então, nós tivemos uma aula sobre engajamento com os outros, onde falamos das características intrapessoais, ou seja, é eu comigo mesmo. E como, a partir do meu autoconhecimento, eu crio possibilidades para engajamento com os outros. Na aula de hoje, vamos focar nessas relações, nessas habilidades interpessoais, ou seja, como eu me relaciono com as outras pessoas. Sim, exatamente. Aí, quando nós pensamos em habilidades interpessoais, nós podemos ficar imaginando o que de fato são elas. Eu entendi que é a relação com os outros, mas qual outro conceito que a gente pode trazer para enriquecer essa nossa conversa? Então, nós temos aqui o conceito de que habilidades interpessoais, também conhecidas como soft skills, elas são um conjunto de atributos relacionados à inteligência emocional e à capacidade de relacionar com outras pessoas da melhor forma possível. Então, habilidades interpessoais, estamos falando da capacidade de se relacionar da melhor forma possível com a outra pessoa. Certo? E apesar da maioria dessas qualidades estarem intrinsecamente ligadas à personalidade de cada pessoa, muitas delas podem sim ser desenvolvidas e aprimoradas ao longo da sua vida profissional e não só ao longo da sua vida profissional, né? Podem ser desenvolvidas ao longo da sua caminhada enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Então, essas pessoas que falam que são antissociais têm salvação, elas conseguem superar essa relação? Tem salvação, tem jeito sim. Ah, sim. Há esperança para elas, porque mesmo a gente pensando, não, eu sou assim mesmo, eu sou tímido, faz parte da minha personalidade, é possível você desenvolver, é uma habilidade. Lembrando que a identidade ela é construída, então ela não é fixa. Então, se nós temos determinadas características, elas podem ser mudadas. Né? Exatamente, exatamente. E nós temos aqui as principais dessas habilidades interpessoais. Eu tenho aqui trabalho em equipe, né? Essa capacidade de eu estar lidando bem com o outro, de eu ouvir ideias distintas, de apresentar as minhas ideias, de conectar, de chegar a um ponto em comum diante de várias coisas diferentes, isso aí é uma habilidade interpessoal. Lídia, pensando aqui, os estudantes, quando chegam na escola, quando os professores pedem para formar grupos, eles ficam felizes quando o grupo é de amigos. Mas quando é uma escola nova e não conhece ninguém, todos ficam tristes. Exatamente. Então, a gente tem que pensar que o trabalho em equipe não é um bate-papo, não é um momento de conversa onde a gente vai estabelecer as afinidades, mas criar relações de respeito mútuo, onde eu não preciso sair dali trocando número de WhatsApp e ficar conversando com a pessoa, mas eu ser respeitoso, ouvir a sua opinião e ali a gente produzir algo, por exemplo, na escola, um trabalho, né? Exatamente, você conseguir chegar ao objetivo final daquele trabalho em equipe. Exatamente. Muitas vezes a gente só quer fazer com os amigos. Isso. Né? Muitas vezes até na mesma sala você já conhece as pessoas, mas eu não me dou bem com aquela pessoa. É importante que você dê o seu máximo para fazer esse trabalho em equipe, mesmo com quem você não tem tanta afinidade, porque isso vai estar te preparando para todas as outras relações ao longo da vida. Né? E aqui nós temos a adaptabilidade, a capacidade de você se adaptar. Muitas vezes você fez um plano, então você precisa ter o plano A, o plano B, a flexibilidade. Isso aí ajuda muito, impacta muito no seu engajamento com os outros. Você também desenvolver uma boa comunicação. Nós falamos em nossa primeira aula a respeito da assertividade. Se você não viu, dê uma olhadinha lá no Estudo de Educação. Dê uma olhadinha na nossa primeira aula. Nós falamos como que a assertividade ela pode te ajudar a estabelecer o vínculo por meio da comunicação, da linguagem verbal. Inclusive, quando a gente pensa nesses pontos, a escola no ensino médio ela é uma nova realidade. Então,
é uma escola organizada totalmente diferente da minha escola do ensino fundamental. Então, como eu vou me adaptar ali? Como eu vou estabelecer minha comunicação ali? Porque para alguns pode parecer um mundo novo, mas quando a gente pensa nesses elementos, a gente trabalha eles, a gente consegue tratar a nossa nova escola como a nossa nova casa. Ótimo, ótimo. A gestão de conflitos é uma outra característica, porque nós não estamos bem o tempo todo. Inclusive, vai ter momentos onde vai ter um conflito de interesses. Mas, para não criar uma situação onde eu vou ficar brigado com outra pessoa, eu tenho que aprender a ter uma gestão desse conflito, pois só assim eu posso procurar um ponto em comum entre essas pessoas, que cada um quer, e propor soluções onde ninguém sai brigado. E, para isso, é necessário ter a ética. Inclusive, é uma outra característica importante, que ela deve ser a base de tudo, porque quando eu ajo eticamente, eu sou capaz de respeitar as situações que são adversas à minha. Então, ao lidar com situações que eu não concordo, baseado em, às vezes, nas minhas crenças pessoais, mas eu sou capaz também de permitir que a pessoa se expresse, que ela possa expor sua opinião, ela possa trabalhar junto comigo, né? Sim, exatamente. E como que a gente vai desenvolver tudo isso? Nós temos vários pontos aqui que são interessantíssimos. Às vezes você pode ficar, nossa, é muita coisa, eu não tenho, eu não sei, não sei muito bem trabalhar em equipe, eu não sou tão flexível assim. Gestão de conflitos, nossa, eu já prefiro, já saio, ou então já bloqueio no WhatsApp, por exemplo. Né? Como que você vai conseguir desenvolver isso? Relacionando-se. É no relacionamento, no dia a dia, que você vai desenvolver isso com as pessoas. É você fazendo a sua parte em engajar-se com o outro, em ter esse vínculo, e em construindo esse vínculo dia após dia, que não é uma coisa que se estabelece de uma vez só, que você vai desenvolvendo essas habilidades. Assim, inclusive as outras que nós temos, citando administração de tempo, empatia, honestidade, criatividade e proatividade. Então, são habilidades que podem ser desenvolvidas. Exatamente. Então, qual é a relação entre habilidades interpessoais e a competência em engajamento com os outros? Então, quando eu penso nesse engajamento com os outros, eu tenho que pensar que eu tenho que desenvolver essas habilidades interpessoais. Então, qual é a relação entre elas? Então, um outro questionamento na sequência, para a gente pensar juntos, o que é a competência de iniciativa social? Porque para me relacionar com as outras pessoas, eu tenho que criar vínculos. Então, como eu vou criar esses vínculos? Porque eu sozinho, igual na primeira aula que falamos sobre engajamento com os outros, nós falamos que nenhum ser humano é uma ilha. Então, ao criar esses vínculos, eu tenho que criar essas relações, eu tenho que criar condições para que essas relações aconteçam. E uma delas é a iniciativa social. Ótimo, ótimo. Então, como que eu posso criar essas condições para que essa relação com o outro aconteça? Nós temos aqui a iniciativa social enquanto a habilidade de você ser capaz de abordar e se conectar com outras pessoas. E como está a sua capacidade em abordar outras pessoas? Como está a sua capacidade em termos de criar uma conexão de fato com a outra pessoa, tanto com amigos quanto com pessoas desconhecidas, em relação também a iniciar, manter e apreciar o contato social. Então, nós temos aqui a iniciativa social enquanto você ser habilidoso em trabalhos de grupos, como nós falamos, incluindo aí a expressividade comunicativa, como falamos lá na nossa primeira aula da assertividade, e o exemplo aqui é falar em público, certo? Então, nós temos aqui o conceito de iniciativa social e vamos pensar um pouquinho nele na prática, Paulo. Inclusive, o conectar não é só virtualmente, não. É conectar pessoalmente, em contato com as outras pessoas. Exatamente. Como posso me envolver socialmente? Então, lembrando que eu estou numa sociedade, eu faço parte de vários grupos. Então, como eu vou me relacionar com essas pessoas que são diferentes de mim,
que têm características físicas diferentes, que têm um jeito de pensar diferente. Então, como eu posso me envolver socialmente? De quais formas eu posso construir vínculos com os outros? Então, um primeiro ponto para estabelecer essa relação com os outros é criando vínculos. Então, no primeiro momento, eu tenho que criar vínculos com pessoas desconhecidas, porque eu não conheço a pessoa antes. Então, o que ela tem que me atrai? Então, eu tenho que pensar em situações para que isso aconteça. Quais situações que isso pode acontecer em termos da iniciativa social, Paulo? Quando nós pensamos em iniciativa social, principalmente para você, jovem que está aí no ensino médio, quais contextos que podem servir para que socialmente eu esteja me engajando? Inclusive, a gente pode pegar aquilo que nós gostamos. Se eu gosto de uma causa mais social, de ajudar as pessoas, se eu gosto da questão do meio ambiente, ali eu posso criar situações e chamar outras pessoas para estarem comigo. E ali eu vou criar vínculos com pessoas desconhecidas, mas que de repente eu vou descobrir que elas gostam das mesmas coisas que eu. Exatamente, você descobre que aquele que é desconhecido, que às vezes parece diferente, tem muito mais semelhanças do que você imaginava, né? Então, como que você ter essas iniciativas sociais, como trabalhar com a reciclagem, como, por exemplo, você fazer uma horta ali no bairro, por exemplo, ou no condomínio, são coisas que vão te ajudando aí nesse engajamento, nesse vínculo com o outro. E qualquer estudante tem a condição de fazer isso, pois até mesmo recolher o óleo usado e colocar na garrafa e levar para um descarte correto, ter oficinas de fazer sabão, de reciclagem. Então, existe um monte de possibilidades que vocês podem aproveitar para criar vínculos com as outras pessoas, por meio do voluntariado. Exatamente. Pense aí e aproveite quando você iniciar as aulas lá na escola, nesse momento de novo ensino médio, esse nosso novo modelo, existe muito mais diálogo com você. Então, aproveite para você levar essas ideias de iniciativas sociais de voluntariado para vocês poderem pensar juntos sobre o que pode ser feito em termos de escola, em termos de sala de aula. Então, quando nós pensamos no vínculo, nessa construção de vínculo, de quais formas que nós podemos construir vínculos, o doutor Cerqueira, ele é médico, ele tem especialização também em psicologia, em psiquiatria, e ele mostra que vínculos eles podem ser construídos de 3 formas diferentes. 2 formas que não são positivas e uma forma que é a positiva, recomendada. Vamos dar uma olhadinha? Aqui a primeira, ele fala que é o relacionamento egoísta, o segundo, amizade por interesse, e o terceiro é a relação construída baseada em querer o bem ao outro. Então aqui nós estamos pensando na construção de vínculos interpessoais. Quero que você esteja pensando aí, enquanto nós estamos conversando, sobre as suas relações, os seus relacionamentos, como você tem se colocado, como que os outros têm se colocado junto a você e de que forma que isso pode ser implementado ou até mesmo reforçando aquilo que já é positivo. Vamos dar uma olhadinha nesse primeiro. A construção de vínculos no relacionamento egoísta. O relacionamento egoísta é aquele em que a pessoa, ela deliberadamente, ela mostra de uma forma muito clara, ela não esconde que ela não tem o objetivo de querer o seu bem. Ela não tem o objetivo de demonstrar carinho e, através disso, construir uma relação. Ela deixa claro isso. Então, nós temos aqui essa imagem que mostra que esse egoísmo, essa relação com foco no eu, esse egocentrismo, pode gerar 2 movimentos, ou da indiferença, quando a pessoa não se importa com o que acontece com você, com o que acontece com o outro, ou então da crueldade, o movimento da crueldade, quando a pessoa tem um movimento de violência, de desrespeito, maus tratos, agressividade na relação com o outro. Então, esteja refletindo aí. Isso aqui é uma forma de vinculação com o outro, é um engajamento com o outro. Negativa, mas é. Então, pense como você tem se colocado nas suas relações com o outro. Inclusive, tem uma expressão que as pessoas podem confundir com isso, que é aquilo que cada um tem que preocupar com a sua vida. Então, acaba sendo indiferente com o outro. É importante que a gente não fique querendo dar opinião sobre a aparência, sobre o que as outras pessoas pensam, mas não quer dizer que eu tenho que ser indiferente com elas. Então, eu não posso estabelecer relações egoístas, passivas, assim. Exatamente. Então, eu não preciso
estabelecer vínculos, mas eu não preciso também ser alguém indiferente. Exatamente, eu respeito, né? Mas esse respeito não é sinônimo de indiferença, ótimo. E aqui nós temos o nosso segundo tipo de formação de vínculos, que é a amizade por interesse. E aí, lembra de alguém que teve uma amizade por interesse? E você, será que você já fez isso com alguém? Então vamos olhar aqui quais são as características. Olha, é o que nós chamamos, o que o Dr. Cerqueira colocou enquanto pseudo-altruísmo, ou seja, é uma falsa generosidade, certo? Que é o interesse. Também geram dois movimentos. O primeiro, quando a pessoa ela tem essa postura de sentimentalismo, ocorre um sentimento de pena em relação ao outro, que é visto como coitado, o qual precisa ter os seus problemas resolvidos. Então aqui a pessoa ela está se vinculando a alguém, mas essa vinculação é baseado num sentimento de culpa, num sentimento de obrigação em termos de ajudar a outra pessoa. Então, ele está se engajando, então isso é algo bom, está se engajando, mas a forma está sendo a forma certa? Né? Então, nós temos esse primeiro movimento baseado no sentimento de culpa, baseado na obrigação, e nós temos esse segundo movimento baseado no interesse, que o indivíduo ele tem a postura de fingimento. Então, nós vemos aqui essa segunda categoria, a pessoa ela se relaciona com outro, mas ela esconde os seus reais interesses. Muitas vezes ela nem sabe, por exemplo, que está sendo baseado na culpa. Ele está ali por trás, mas ela não pratica o autoconhecimento, que nós conversamos aqui na nossa primeira aula, então ela nem sabe o que está ali na raiz dessa vinculação com o outro. Inclusive, se a gente pensar na escola, quando nós temos os vários grupos de colegas, de amigos, e de acordo com os nossos interesses, a gente vai mudando de grupo. Quando é alguém que eu saio por recreio, para o intervalo das aulas, e eu fico com um grupinho. E ali eu fico conversando da minha vida. Mas chega na sala de aula, quando tem alguma atividade que envolve uma pontuação, eu já vou para outra pessoa. Então, ali, eu estou sendo uma pessoa extremamente agindo assim por interesses. Eu não estou pensando em estabelecer vínculos verdadeiros, né? Olha só, ninguém fez isso, né? Não, ninguém nunca fez isso. Então, nós temos essa postura de fingimento em relação ao outro. E o terceiro, que é o querer o bem para o outro. Então, é esse vínculo, essa construção de vínculo de forma saudável. É a que é a recomendada. Vamos dar uma olhadinha aqui nas características. Então, o querer o bem ao outro baseado no carinho autêntico. E esse carinho faz com que você seja solidário, com que você se doe ao outro. Então, o indivíduo, ele ajuda a outra pessoa a se ajudar. Ele não está ali baseado na culpa, achando que o outro não tem condições. Não, ele está ajudando o outro a caminhar sozinho, certo? É esse o engajamento saudável. Ele faz isso por consciência de si mesmo, produzindo o verdadeiro vínculo ou o verdadeiro vínculo saudável que se baseia no amor, no carinho. E o carinho, o querer bem, isso é permanente. Isso garante um engajamento saudável com a outra pessoa. Inclusive, voltando àquele exemplo anterior da escola, então, quando eu estou com o meu grupo criando os vínculos, independente da situação, eu vou estar com aquelas pessoas, porque minha relação é sincera. Então, Lídia, né, quando a gente fizer trabalho de escola, quando eu tiver dúvidas em inglês, eu vou te chamar para o meu grupo e se você precisar de ajuda em sociologia, eu vou te ajudar. Ótimo, ótimo. A gente faz essa troca, certo? Assim. Então, aqui nós temos essas três formas de vinculação. Em resumo, aquilo que nós acabamos de ver, as duas formas negativas e essa forma positiva baseada na empatia. Então, hoje, nós estudamos sobre a importância do desenvolvimento dessas habilidades interpessoais para que haja esse engajamento com o outro. Também estudamos como implementar a competência de iniciativa social, que depois você vai conversar mais lá na sua escola. E também falamos sobre o estabelecimento de vínculos de forma saudável.
E fica o convite para quem perdeu a primeira aula sobre engajamento com os outros, procurar nas plataformas digitais, no aplicativo Conexão Escola 2.0 e no YouTube, na página da Rede Minas. Ótimo, então nós ficamos por aqui, mas você continua com outras aulas de desenvolvimento socioemocional. Então esteja aí aproveitando a sua Semana do Estudante. Um grande abraço!